Olá, gente, tudo bem aí? Olha eu aqui de novo, mais um assunto para tratar com vocês. É, Espero que estejam todos bem. Meu nome é Aguinaldo César, do canal Coisas da Vida. É, Antes que eu me esqueça, deixa seu like, deixa seu joinha aí, comente, participe, divulgue o trabalho que a gente está fazendo. É muito importante que a gente possa levar o conhecimento da palavra do Eterno para tantas quantas pessoas a gente puder ajudar, né? Eu tenho o meu grupo também no Facebook, o link vai estar logo aí embaixo. E sinta-se à vontade. Quero deixar claro que os estudos que eu tenho publicado trata-se de muita pesquisa, de muitos anos de busca de conhecimento e também como é fruto das minhas pesquisas, obviamente tem o meu entendimento e eu tenho dito sempre que eu não sou absoluto, não sou o dono da verdade, né? Eu coloco o pensamento em vídeo para a gente poder estar discutindo. Obviamente, ninguém é obrigado a concordar, mas se você discordar, fundamente bem a sua opinião, para que a gente possa ter um diálogo tranquilo, um diálogo aí que a gente possa discutir em alto nível e de forma inteligente. Eu já passei por alguns casos aí de pessoas me ofenderem moralmente. Isso não é agradável, enfim, é da índole de cada um transmite aquilo que tem dentro do seu melhor, né? Mas vamos lá, hoje eu quero tratar sobre os termos Velho Testamento e Novo Testamento, né? Tem lógica essa definição? Onde surgiu, né? Quem foi que criou essa definição de Velho Testamento e Novo Testamento? Como sempre, eu vou estar lendo aqui, né, no meu laptop e eu vou falando com vocês e aí fiquem à vontade. Eu quero ver se o vídeo hoje ele fica um pouco menor porque eu tenho me estendido muito, né? Enfim, vamos lá? Velho e Novo Testamento. Tem lógica essa definição? Segundo o dicionário Wycliffe, o nome Novo Testamento, né, que vem do grego Kaine Diatek, pode ser melhor traduzido como Nova Aliança e revela um contrato estabelecido por Deus que o homem pode aceitar ou rejeitar, mas não pode alterar, e o nome Novo Testamento foi aplicado a elas por metonímia. Né? Metonímia significa figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal. Tá? Então, Velho e Novo Testamento foram atribuídos por metonímia, tá? Por uma palavra que está fora do contexto, tá bom? Então a gente já consegue definir de cara que Velho e Novo Testamento não tem lá muito a ver com as escrituras sagradas, ok? Mas vamos continuar. Desde o início, desde o início, deixa eu acertar aqui. Desde o início, a maior parte das obras do Novo Testamento foram aceitas pelos cristãos como tendo autoridade suficiente e à medida que o tempo passava, os livros considerados duvidosos foram totalmente reconhecidos ou rejeitados pela Igreja, quando fala de Igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, como um todo. O cânon, que foi definido pela Igreja Católica, o cânon ou coleção de livros, não foi criado arbitrariamente ou decidido através de um grupo de líderes, mas gradualmente reconhecido individualmente pelas igrejas e pelos concílios, todas as igrejas católicas e concílios católicos, ok? Os 4 evangelhos e as epístolas de Paulo foram reunidos muito cedo, provavelmente antes do ano 100, depois do advento do Messias, e amplamente difundidos entre as igrejas. Por volta do ano 140 da nossa era, Marcion, um mestre gnóstico da Ásia Menor,
foi a Roma. Ele repudiava a autoridade do Antigo Testamento como um livro judeu e propunha um cânon consistindo do Evangelho de Lucas, revisado para eliminar toda a influência judaica, e 10 epístolas de Paulo. Sua proposta provocou uma forte reação na época. Os líderes da igreja foram obrigados a definir e defender seu próprio cânon. As primeiras relações anti-marcionitas, como o cânon muratoriano, aproximadamente 170, contém os evangelhos, o livro de Atos, 3 epístolas de Paulo, Judas, 2 epístolas de João e o Apocalipse. Irineu, que era bispo de Lyon e um contemporâneo do cânon muratoriano, citou os evangelhos, Atos, todas as epístolas de Paulo, exceto Filemão, 1 Pedro 1 e 2 João, e Judas. Também acrescentou Tiago e Apocalipse. Ele provavelmente conhecia o livro de Hebreus, embora as citações não sejam claras. A ausência de Filemão, 3 João e 2 Pedro em suas citações do Novo Testamento podem indicar que estas obras menores não continham um material adequado às suas necessidades imediatas ou que estavam em circulação na região do mundo onde ele vivia. Tertuliano, Quintum Septimium Tertuliano, aproximadamente 150 a 220 dessa era, foi o primeiro escritor a usar o termo Novo Testamento. Ele foi o primeiro escritor, no sentido de uma coleção de escritos com autoridade divina. Nessa coleção ele incluiu os 4 evangelhos, as 13 cartas de Paulo, o livro de Atos, o Apocalipse, 1 João, 1 Pedro e Judas. No ano 367, Atanásio listou os livros que estão canonizados e entregou-nos e os recebemos como sendo divinos, sem hesitação. Ele deu nome aos livros do Antigo Testamento e a todos os 27 livros do nosso cânon do Novo Testamento. Os concílios regionais de Hippo, 393, de Cartago, 397, e o Concílio Ecumênico de Calcedônia, 451, reafirmam todo o cânon dos 27 livros que em seguida foram amplamente aceitos pela Igreja como um todo. Ok? Então, de acordo com o dicionário Wycliffe, por volta do ano 451, foi realmente institucionalizado os 27 livros do Novo Testamento. Tá? Segundo o site Verdade Oculta, a Bíblia não era dividida em capítulos até 1227 da nossa era, quando o professor Stephen Langton, arcebispo de Cantuária, os criou, e não apresentava versículos até ser assim dividido em 1551 por Robert Stephanus, um tipógrafo famoso que imprimiu a Vulgata Latina de Jerônimo de Stridon, traduzida no século V, das escrituras gregas Septuaginta. Então, na Vulgata, Roma criou capítulos e versículos. Também dividiu as escrituras em Antigo Testamento, ou Aliança, e Novo Testamento, que pela sua divisão, como dito, o Antigo dura até o nascimento de Jesus, ok? Bom, então a gente vê aí que capítulos e versículos foram acrescentados não muito recentemente, mas também não tão antigamente assim, né? Na Idade Média, isso foi concebido na Idade Média, né? E foi definido até o século XVI, ok? Então, a Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos, né, o formato dela é uma concepção de mais ou menos de 500 anos, né? Não chega nem a 500 anos ainda. Tá? Então, repare bem que aquilo que os chamados apóstolos, né, os enviados, tinham
não tem nenhuma referência com o que nós temos hoje, tá? Existe uma grande diferença entre aquilo que eles possuíam e o que nós possuímos. Só para vocês terem ideia, os enviados, né, que são chamados de emissários também, eles, os documentos que eles tinham era a Torá, Salmos, profetas e alguns outros livros que nós conhecemos hoje como Velho Testamento, tá? É chamado de Tanakh, né? Pelos hebreus, chamado de Tanakh. Então, a literatura que os enviados possuíam na sua época consistia, vamos dizer assim, de Gênesis a Malaquias, ok? E não existia uma impressão, não existia um compêndio de todos esses livros em todos os lugares, né? Dependendo do lugar existia partes, né? Um livro ou outro, ou trecho de um livro ou outro, ok? Então, o conhecimento total das escrituras naquela época não compreendia o que é chamado Novo Testamento hoje. Então, quando os enviados, né, se referem a qualquer coisa, eles vão usar as antigas escrituras, tá? Não o Velho Testamento como é chamado hoje, mas as antigas escrituras. Um documento pode ser antigo e ter validade, está certo? Um documento pode ser velho, mas ele não é ultrapassado. Ele pode ser plenamente atual, ele pode ser plenamente aceito como uma verdade a ser praticada, tá? Então, antigo não significa ultrapassado, obsoleto, tá bom? A etimologia do termo Novo Testamento, vamos ver o que é isso. A origem, né? De onde surgiu esse termo Novo Testamento. O uso do termo Novo Testamento para descrever a coleção de textos que fazem parte da Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, originou-se do latim Novum Testamentum, que alguns acreditam ser uma tradução do grego, né? E era usado com o significado de o último desejo ou testamento. Presta bem atenção. Testamento, né? Ele foi aplicado como o conceito que nós temos jurídico hoje de testamento, que é o último desejo da pessoa antes de falecer, né? Que significa testamento, ok? Que é diferente de aliança, tá bom? Muito diferente de aliança. Lembra da metonímia? Tentaram fazer uma similaridade, né? Um sinônimo de aliança com testamento. Não dá, tá? Aliança é contrato, é algo combinado, é um propósito entre duas ou mais pessoas, né? Mas não um testamento, ok? São coisas totalmente distintas. Isso a gente vai ver no decorrer desse nosso estudo aqui, tá bom? Então, o termo era usado com significado de último desejo ou testamento, conforme a tradução latina indica, tá? O significado do termo aponta para um arranjo feito por um grupo que pode ser aceito ou rejeitado por outro grupo, embora esse não o possa alterar. E ele, quando aceito, une esses dois grupos de acordo com os termos ali contidos. Percebe? Eles falam num momento, né, de último desejo, de testamento, né, se referindo a uma pessoa que está escrevendo algo que ela queira que aconteça após o seu falecimento, e eles já estão entrando direto, né, na questão de acordo ou aliança, tá bom? Então, se você não para na leitura, se você não analisa a leitura, você passa direto e no teu entendimento vai ficar que Novo Testamento é uma aliança, quando não é, ok? Essa frase grega, né, encontra-se no próprio texto do Novo Testamento, onde é traduzido como Nova Aliança. Perceberam? Novo Testamento, Nova Aliança, tá? Novo Testamento, testamento, desejo da pessoa antes de falecer, e aliança, um contrato, um combinado, tá ok? Aliança significa acordo ou contrato, que envolve as duas partes que firmam algo, né? Que tratam de algum assunto, de algum negócio.
A frase também aparece mais cedo na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Em Jeremias 31, a Septuaginta, né, de acordo com a Septuaginta, usou essa frase grega, né? As antigas escrituras foram todas escritas em hebraico e não em grego, tá? Então, essa frase grega para traduzir o original hebraico, né, que é Hadashah, o termo hebraico é traduzido geralmente como nova aliança ou aliança renovada. Isso está ok, isso é perfeito. Brit Hadashah, Brit aliança, Hadashah é nova ou renovado, né? Algo que foi renovado, né? É um antigo acordo que ele foi renovado, tá? Então, esse termo hebraico, né? Ele significa nova aliança ou aliança renovada, tá ok? Então, ao invés da gente usar Novo Testamento, o correto seria usar aliança renovada, tá? Porque foi feita uma aliança nas antigas escrituras e essa antiga aliança, ela foi renovada, né? Vou repetir mais uma vez, 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 8, vai dar exatamente a ideia dessa relação daquilo que foi falado antigamente, que foi passado para os antigos, continua válido para os novos, né? Na época dos enviados, e continua valendo para nós nos dias de hoje, está bem? E se no século II Tertuliano utiliza pela primeira vez na grande igreja, perceba bem, na grande igreja, os termos de Novum Testamentum, do latim, e Vetus Testamentum, Antigo Testamento, para designar uma coleção particular de livros que alguns acreditavam que incorporavam uma nova aliança, uma aliança diferente, nova aliança, uma coisa diferente da antiga. A realidade é que o termo Novo Testamento foi inventado por Marcião, um gnóstico, né, que os enviados combatiam fervorosamente, ok? Muitas coisas que existem hoje dentro da Bíblia têm a ver com o gnosticismo, tá? Infelizmente, a tradução do livro sagrado cristã tem muita coisa do gnosticismo, o que é diferente das escrituras sagradas que foi escrita pelos judeus, ok? Não combina as escrituras sagradas com a Bíblia, não combina, tá? São mais de 2.000 diferenças testificadas pela Bíblia Thomson em cadeias, tá bom? E a Bíblia de Jerusalém também testifica isso nos seus rodapés, é só ver lá, tá? Então, foi Marcião que inventou esse termo Novo Testamento e propunha com o marcionismo dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, pelo que foi denunciada pelos pais da igreja e excomungado, ou seja, Marcião foi excomungado por essa ideia, né? Essa ideia de dois deuses, porque o Deus vingativo no Velho Testamento, né, que mandava matar pessoas, né, e um Deus bonzinho no Novo Testamento que quer salvar as pessoas, tá? Então essa foi a proposta e esse conceito ele é aceito naturalmente hoje. Ainda hoje eu estava conversando com uma senhora sobre esse assunto e ela citou exatamente isso, que o Velho Testamento se referia a um Deus vingativo e o Novo Testamento se referia ao Deus que quer salvar, né? Então, obviamente, eu nem perdi tempo com isso, tá? Então, continuando aqui. Por exemplo, em Contra Marcion, né, livro 3, capítulo 14, escrito no terceiro século, em 208, né, da nossa era, Tertuliano escreveu que isso pode ser entendido como o verbo divino, que é duplamente ligado com os dois testamentos da lei e do evangelho. Um testamento lei, outro testamento evangelho. No livro 4 do capítulo 6, completou: pois é certo que todo o objetivo a que ele, Marcião,
tem trabalhado arduamente, mesmo na elaboração de suas antíteses, para que ele possa estabelecer uma diversidade entre o Antigo e o Novo Testamento, de modo que o seu próprio Cristo possa ser separado do Criador, como pertencentes a este Deus rival e como estrangeiro da lei e dos profetas. Perceba? Então, a distinção que eles querem fazer é justamente essa. Velho Testamento, um Deus que castiga, um Deus vingativo, um Deus que mata. Novo Testamento, um Deus que salva, um Deus que perdoa, um Deus que aboliu a lei. Tá? Essa mesma senhora, ela citou, né, assim, com quem eu conversei hoje, né, que hoje Jesus Cristo, ele é um Deus que perdoa, né, mas mais para frente ele virá como um juiz, né, e até então ela tinha falado que a lei tinha sido abolida e tal, aí eu acabei falando para ela, senhora, nenhum juiz julga sem lei, né? E Jesus Cristo, se ele vai ser juiz, ele vai precisar julgar cada pessoa de acordo com alguma lei, né? E essa lei foi toda escrita, né, nas antigas escrituras que chamam hoje de Velho Testamento. Ela ficou calada, né? Obviamente ela não teve argumento para poder se sobrepor aquilo que eu falei, né? Obviamente lhe faltou conhecimento, né? Mas a questão é justamente essa. O Deus bonzinho do Novo Testamento precisa da lei do Deus mauzinho do Antigo Testamento. É bem confuso, né? Isso é bem... Poxa vida, né? Mas continuando aqui. Lactâncio, né? Entre o século III e o século IV, o autor cristão que escreveu em latim a obra Divino Instituto, né? Relata no livro 4, no capítulo 20, o seguinte: mas toda a escritura é dividida em 2 testamentos, o que precedeu o advento da paixão de Cristo, isto é, a lei e os profetas, é chamado de Velho Testamento, mas as coisas que foram escritas após a sua ressurreição são nomeadas Novo Testamento. Os judeus fazem uso do Velho Testamento e nós assim, os cristãos, né, fazem uso do Novo Testamento. Então, uma porta divisória, o que contraria o véu rasgado, né? Porque o véu rasgado, ele une, ele traz união, né? E aqui estão propondo a desunião, tá bom? Então, perceba o conceito de Velho e Novo Testamento, como ele é uma coisa imperfeita, inapropriada, inadequada, tá bom? Mas as coisas que foram escritas após a sua ressurreição são nomeadas Novo Testamento. Os judeus fazem uso do Velho Testamento e os cristãos do Novo Testamento. Mas os dois não são discordantes, porque o Novo é o cumprimento do Velho. E em ambos há um mesmo testador, Cristo, que depois de ter sofrido a morte por nós, fez-nos herdeiro do seu reino eterno. Tá? Então, parando um pouquinho aqui, nós temos assim, que o que acontece? Ele coloca que Cristo, ele é o testador do Velho Testamento e do Novo Testamento. Opa! Morreu 2 vezes? É isso? Né? E diz que o Velho Testamento foi encerrado com a morte de Cristo, né? Então, quando Jesus Cristo se tornar juiz, que lei ele vai usar? Se a lei foi abolida? Nenhuma? Todo mundo está salvo? Oba, oba! Né? Vamos que vamos? É isso? Puxa vida, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá. Como o profeta Jeremias testemunha quando fala coisas como: eis que dias vêm, diz o Senhor, que eu vou fazer um novo testamento para a casa de Israel e para a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque não continuou no testamento e eu a desconsiderei, diz o Senhor lá em Jeremias. Negativo, presta atenção. Eis que dias vêm, diz o Eterno,
né? O Eterno falando que eu vou fazer, aqui diz assim, um novo testamento, mas em seguida, não segundo a aliança. Não. Que eu vou fazer, que eu vou renovar a aliança para com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que casa de Israel e casa de Judá? Porque os reinos se dividiram, o reino do norte com o reino do sul, reino de Israel com o reino de Judá. Eles se separaram, cada reino passou a ter seu próprio rei, cada reino passou a ter o seu próprio sacerdócio, tá ok? Então presta atenção, Jeremias aqui, ele não está falando dos não-judeus, ele está falando de judeus, judeus do reino do norte, Israel, e judeus do reino do sul, Judá, tá? Não mistura, tá bom? E a Brit Hadashah, a aliança renovada, toda vez que falar de gentil, ela vai falar das casas perdidas de Israel, vai falar do reino do norte, que se perdeu e o povo judeu foi esparramado pelo mundo todo. Eu já falei isso nos meus outros estudos, 70% do povo brasileiro tem descendência judaica, antiga, né? de 300, 400 anos, mas tem descendência judaica, tá ok? Então, eis que dias vêm, diz o Eterno, que eu vou refazer a aliança para com a casa de Israel e com o Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei para tirá-los da terra do Egito, porque não continuou na aliança, não no seu testamento. Eles não permaneceram, eles não foram fiéis à aliança, ao acordo, ao contrato que foi feito lá no Monte Sinai, entendeu? Quando todo o povo disse sim, né, que obedeceria fielmente a palavra dada pelo Eterno a Moisés, e depois reafirmar essa palavra com Josué, quando Josué disse assim, eu e a minha Beit, eu e a minha casa, serviremos ao Eterno, tá bom? Então assim, essa aliança, esse acordo que foi feito entre o Eterno e o povo judeu, essa aliança foi quebrada. Tá? Então é por isso que fala isso aqui, né? A aliança, farei uma nova, renovarei a aliança com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque não continuaram na minha aliança. E eu desconsiderei essa quebra de aliança, né? Diz o Eterno. Tá? Então, vou citar de novo, 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 8. Está falando justamente com quem? Com a casa perdida de Israel. Não está falando com o não-judeu, está falando com a casa perdida de Israel. Ok? Só para constar, toda a escritura sagrada, né, toda ela, a antiga aliança, né, as antigas escrituras, com a aliança renovada, toda ela foi escrita pelo povo judeu, para o povo judeu. É uma carta, toda ela é uma carta endereçada para o povo judeu, ok? A Torá é a constituição, é a carta magna da nação israelita, ok? E todas as escrituras sagradas é uma carta escrita por judeus para judeus, ok? Lá em Romanos 11, versículo 1, lá fala, eu vou ler mais a seguir aqui, que o Eterno ele está lidando o tempo todo com o povo judeu. Então, continuando aqui. Por ele ter dito, iria fazer, olha só, um novo testamento para a casa de Judá, o Antigo Testamento que foi dado por Moisés não era perfeito, mas sim o que era para ser dado por Cristo estaria completo. Então quer dizer, aquilo que o Eterno escreveu com o seu próprio dedo e ditou para Moisés escrever, não era perfeito? É isso que o cristianismo está dizendo? Que não era perfeito? Como assim? Né? Tudo que o Eterno faz é perfeito. Não é perfeito enquanto dure, é perfeito eternamente, perpetuamente. Está bem? Isso não muda, não há variação nisso, não há dúvida, ok? A tradução da Vulgata do século V utiliza o termo testamentum em 2 Coríntios, capítulo 3, 6 e 14. Eu vou ler 3 versões desses 2 versículos. Que também nos fez caber ministros
do Novo Testamento, não na letra, mas no espírito, né? Tem um estudo meu que eu falo sobre espírito, dá uma corrida lá. Eu vou deixar, um títulozinho aqui em cima para vocês clicarem depois e buscar esse meu estudo lá, ok? Pois a letra mata, mas o espírito vivifica, tá bom? Versículo 14. Mas os seus sentidos foram obscurecidos, pois até o dia de hoje o véu escuro da leitura do Antigo Testamento não foi tirado, pois em Cristo é anulada. Tá? No entanto, a mais moderna tradução em português da Bíblia, a Nova Versão Internacional, NVI, traduz esses versos do grego koiné da seguinte forma: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Assim, é comum usar qualquer um desses dois termos em português para traduzir ou testamento ou aliança, mesmo que eles não sejam sinônimos, tá? Tá lá na Wikipedia, digita lá Novo Testamento, tá bom? Na Wikipedia tem várias referências lá, tá bom? E a versão traduzida direto do hebraico, né, do aramaico para o português, diz assim, 2 Coríntios 3,6, o qual também nos tornou avadim, né, servos, merecedores da Brit Hadashah, da aliança renovada, não da letra, mas da ruar. Ruar significa mente, aquilo que sobe à tua mente, de acordo com o entendimento, conhecimento que você busca nas Escrituras Sagradas, tá? Porque a letra mata. A letra por si só não quer dizer nada, entendeu? Você colocou no papel, não praticou, né? Não tem sentido, né? Mas a mente dá vida, entendeu? Mas o conhecimento da palavra, a prática da palavra traz vida. Né? Versículo 14, mas as mentes deles se ofuscaram, porquanto até este dia persiste o mesmo véu, né? A mesma venda nos olhos, não sendo removido a relevância da leitura da Tanakh, cujo véu é removido pelo Mashiach, ou seja, a interpretação correta da aliança renovada, ela é fundamentada nas antigas escrituras, ok? Por quê? Porque lá em Coríntios eles já lutavam contra o gnosticismo. O gnosticismo, ele procurava ofuscar, né? Eles procuravam tampar o brilho da palavra, né? Eles tentavam esconder a menorá, a luz da menorá em relação à palavra, ok? Então, o Shaul, né, o que Paulo ele está dizendo é justamente isso. Olha, nós nos tornamos servos merecedores da aliança renovada, entendeu? Não da letra, não de ler apenas. Eles não escreveram por escrever, eles escreveram para que se buscasse conhecimento da palavra, ok? Continuando aqui, né? Precisamos considerar a diferença entre testamento e herança, tá? O testamento expressa a vontade da pessoa que faz o testamento. Geralmente, antes da morte, a pessoa deixa seus bens e direitos destinados a quem ele deseja que receba a posse desses bens e direitos. Isso é testamento. A herança é algo que ocorre naturalmente, sendo que mesmo sem expressar vontade própria por escrito, os bens e direitos de uma pessoa falecida é deixado em herança para seu sucessor, né? Normalmente, os filhos herdam os bens e direitos dos pais. Normalmente, né? As escrituras sagradas tratam de herança e não de testamento, ok? Então vamos lá. Precisamos considerar que o testamento de um falecido não altera ou anula o testamento de outro falecido. O raciocínio é bem simples. Ainda que antes de falecer alguém deixe testamento por escrito, que após esse evento, ou seja, após o evento daquele que faleceu, também deixe testamento por escrito, não pode alterar ou anular o testamento do primeiro falecido.
Entendeu? Então, morreu alguém, essa pessoa já havia deixado um testamento. Morre alguém depois desse. O testamento desse não anula ou altera esse testamento. Ok? Esse testamento ele tem que ser cumprido de acordo com o último desejo da pessoa antes de falecer. E esse testamento, por mais que ele descreva que esse testamento tenha que ser anulado ou alterado, esse testamento não tem valor. Ele não pode desfazer a vontade em vida desse que deixou o testamento, tá bom? Então, isso é uma coisa de fácil entendimento. O que não é de fácil entendimento é, para chamarmos as escrituras sagradas de Velho Testamento, é fundamentalmente importante que alguém tenha falecido no Velho Testamento, né? E deixado o testamento por escrito. Algumas perguntas. Quem é que faleceu no Velho Testamento para deixar o testamento por escrito? Quem foi? Né? As ovelhas, né? Que morriam diariamente, morriam anualmente, as ovelhas. Algum profeta morreu e deixou testamento, né? Para que Jesus Cristo desfizesse aquele testamento, né? Será que o rei Davi, Moisés, né? Quem morreu no Velho Testamento para deixar testamento, ok? E se há Novo Testamento, cabe a mesma pergunta. Quem no Novo Testamento faleceu para deixar testamento por escrito? Jesus Cristo? Tem certeza disso? Vamos lá, hein? Então, perceba, nós estamos tratando de herança natural, tá? Nós somos, vamos dizer assim, os escolhidos, eles são herdeiros e co-herdeiros. Eles não são testamentários nem cotestamentários, ok? Então, continuando. As Escrituras Sagradas foram escritas em um só idioma, ok? Vamos lá. Fazer essa afirmação vem meramente de raciocínio lógico. Vulgarmente, as Escrituras Sagradas são divididas em Velho e Novo Testamento. Isso é um erro, como nós já acabamos de ver, e serve para confundir. As Escrituras Sagradas não são divididas por época ou por livros ou por qualquer outra divisão. As Escrituras Sagradas, elas são uma coisa só. Assim como o corpo humano é um só, indivisível, assim as Escrituras são indivisíveis, porque é um corpo só. Tá? O Mashiach, aliás, muitas vezes somos tratados de indivíduos, né? Indivíduo vem da palavra indivisível, ok? Então, o Mashiach, né? O Messias, ele é a personificação das Escrituras Sagradas, né? A pessoa do Mashiach é a expressão viva das Escrituras Sagradas. Ou seja, jamais poderíamos dividir o corpo do Mashiach, né? Como da cintura para baixo, Velho Testamento, da cintura para cima, Novo Testamento, ou como do meio para a esquerda, Velho Testamento, e do meio para a direita, Novo Testamento. Gente, isso é incabível, é irracional, não dá mesmo, tá? Então, dessa forma, vamos fazer as seguintes considerações. Por que um judeu escreveria assunto tão importante em outro idioma, já que ele está escrevendo uma carta para o seu próprio povo, tá ok? Ele está escrevendo para pessoas que falam o mesmo idioma. Por que ele escreveria em grego ou escreveria em latim, ok? Por exemplo, eu, né, Aguinaldo, eu sou brasileiro, né, falo inglês e espanhol, né, mais ou menos, mas falo, tá? Contudo, qualquer assunto que eu escreva que não seja dirigido aos povos que falam inglês ou espanhol, eu escrevo em português mesmo, tá ok? Teria nenhum sentido eu ficar falando em English with you, entendeu? Se eu estou falando português e eu não estou falando inglês, né? Não adianta eu falar em castilho se nós outros falamos em português, tá bem? Viu como fica estranho, tá bom? Então, todo o material escrito se referindo ao Mashiach e aos enviados são escritos especificamente para os judeus e aos irmãos das 10 tribos perdidas da casa de Israel, né? Presta bem atenção. João 4:22, a salvação vem pelo judeu, tá bom? Vem pelo judeu. Aí falam de graça, eu prometi, eu vou falar desse assunto, tá bom? É muito assunto para tratar disso daí.
seremos salvos pelo nome. Qual nome? Levando-se em conta que o nome não se traduz, né? O nome tem significado específico, e Yahushua, ou seja, a salvação de Yahuá, esse é o nome pelo qual devemos ser salvos, conforme Atos 4:12. Ao consultar diversos judeus a respeito da língua em que foi escrita a Aliança Renovada, e não Novo Testamento, todos são unânimes em afirmar que foi escrita no idioma hebraico e aramaico. Prova testemunhal, né? Muito simples de observar. O filme do ator Mel Gibson, né? The Passion of the Christ, né? A Paixão de Cristo, foi todo ele falado em aramaico, né? É óbvio que para eles chegarem a essa conclusão de que o idioma falado na época, né, do Mashiach era o aramaico, eles fizeram muita pesquisa, tá? Muito empenho, e todos os artistas precisaram estudar muito as escrituras sagradas para eles personificarem tudo o que aconteceu na época do Mashiach, ok? Eu poderia dizer que 90% do que está vamos lá, no filme tem muita realidade, tá bom? Então, assim, quer uma referência melhor do que essa, de que um filme, né, ele foi todo falado em aramaico, né, contradizendo, por exemplo, tudo que a Igreja Católica e os cristãos em geral falam, que foi escrito em grego, tá bom? É bem complicado. É óbvio que para chegar a essa conclusão de que o idioma falado na época era o aramaico. Agora, afirmar que falavam em aramaico e escreviam em grego é muito contraditório e contundente. Não bate, tá? Choca, é um conflito. Sabemos que existem mais de 2.000 erros de tradução na Bíblia Romana, como eu falei no começo. Isso por si só descaracteriza a Bíblia, né? Descaracteriza as Escrituras Sagradas, tá? E torna as Escrituras Sagradas em Bíblia, que é um livro sagrado apenas da religião cristã, né? Fundada por Roma, cuja religião é o resultado de sincretismo religioso, onde diversas religiões se fundiram para formar o catolicismo, tá bom? As Escrituras Sagradas declaram altissonantemente que o Eterno é um só, né? Esse termo um só, em hebraico é Ehad. Ehad significa uma única coisa, tá? Um só, um ser, né? Assim também a palavra do Eterno é Ehad, é uma coisa só. Tá? Não dividida em versículos, capítulos, livros, Novo e Velho Testamento. Não, é uma coisa só, é um corpo só, tá bom? O idioma usado na escrita dessa literatura toda é um idioma só, seja hebraico ou aramaico, que são bem similares, é como o português brasileiro e o português de Portugal, é um idioma só. O nome que salva é um só, é único, persona, individual, indivisível, que é Yahushua HaMashiach, tá? O endereçamento das Escrituras é para um povo só, o povo escolhido. Não é do agrado do Eterno a confusão das línguas, nunca foi. Portanto, e por isso as Escrituras Sagradas foram escritas num idioma só. Usar argumentos baseados na teologia, né? Teologia é o estudo dos deuses e divindades. É muita arrogância. E tentar aplicar o que se chama de teologia, teologia da substituição, é insano. Afinal de contas, um princípio fundamental da personalidade do Altíssimo é que, tá lá em Tiago, antes de eu entrar em Tiago, eu quero dizer o seguinte, a teologia da substituição, ela diz o seguinte, que o povo de Israel teve o seu tempo, né? E como eles mataram Jesus Cristo, né? Eles quebraram a aliança com o Eterno, então eles deixaram de ser o povo escolhido e o povo escolhido passou a ser o povo cristão, tá bom? E isso é a teologia da substituição. Todo e qualquer judeu, né? Que pratique as Escrituras Sagradas, ele vai dizer que a teologia da substituição é um crime hediondo, tá bom?
Até eu vou, já eu vou falar a respeito disso. Vamos lá. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e toda capacitação perfeita são provenientes do Altíssimo e desce do Pai, né, das luzes, em que não há mudança nem sombra de alteração, nem nas antigas escrituras e nem na aliança renovada, tá? É uma coisa só. Além do mais, o povo escolhido, o povo judeu, jamais deixou de ser escolhido ou jamais foi proscrito. Proscrito significa ter sido riscado do livro. Jamais ele foi proscrito, tá bom? Jamais o nome do povo judeu foi riscado, tirado do livro. Jamais. Permanece até o dia de hoje. Romanos 11, 1 e 2 diz assim, Shaul falando, né? Eu pergunto então, porventura Yahuá o Eterno lançou fora o Ami, né? O povo, o seu povo, o Eterno lançou fora o seu povo? Shaul diz assim, de modo algum, de jeito nenhum, nananina não, de jeito algum, tá? Porque eu também, Shaul falando dele mesmo, porque eu também sou um israelita, né? Da semente de Abraão, da tribo de Benjamim, né? Lá em 2 Crônicas 27, tá a afirmação disso. Versículo 2. Yahuá, o Eterno, não lançou fora o Ami, não lançou fora o seu povo, né? A quem ele conheceu de antemão e escolheu, né? A quem ele de antemão conheceu e escolheu, tá? Então, o povo judeu, né? Ou chame de hebreu, ou chame de israelita, tá? Os descendentes de Abraão, os descendentes das 12 tribos, eles jamais deixaram de ser a menina dos olhos do Eterno. Jamais deixaram de ser o povo escolhido. São até hoje, né? Tem muita gente que diz assim, né? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, tá bom? Tá errado, né? Bendita a nação, bendito o povo cujo o Eterno é o seu soberano. Que povo é esse? O povo hebreu, tá bom? Isso foi tema de debate entre mim e universitários, ok? De teologia, onde eles procuravam fundamentar que os cristãos eram esse povo, tá bom? E não, eu mostrei para eles que de fato não, tá bom? Então, para encerrar aqui, portanto, existe um abismo de diferença entre as escrituras sagradas, outorgada pelo Eterno ao seu povo através de Moisés, e a Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo. Não só os nomes próprios em geral não coadunam, são nomes diferentes, né? Como também vários preceitos dados pelo Eterno ao povo escolhido foram distorcidos para melhor se adequar à realidade dos não-judeus. Afora isso, encontram-se textos que não existem nos originais em hebraico. A Bíblia de Jerusalém atesta isso, e a Bíblia Thomson afirma a respeito dos mais de 2.000 erros de tradução. Há quem diga que são quase 500.000 erros de tradução. Eu já me contento com 2.000 erros, tá bom? Tendo em vista que a salvação vem pelo povo judeu, aconselho que abandonem costumes pagãos e contrários às escrituras sagradas, tá bom? Façam techuvá. Gente, deixa eu explicar uma coisa. As escrituras foram escritas pelo povo judeu para o povo judeu, tá bom? Os não-judeus, eles são livres, tá? Para aceitar ou não a cultura que o Eterno deu ao seu povo escolhido. Tá no meu estudo aí também, um estudo anterior que eu fiz, tá bom? A cultura que o Eterno deixou para o seu povo é para todos os povos do mundo, tá? Só que assim, as demais culturas, elas precisam assimilar a cultura do povo, que o Eterno deixou para o povo hebreu, tá? A boa oliveira, ela tem seus ramos, né, seus galhos, alguns foram cortados, as 10 tribos de Israel, né, foram cortadas, e como se tornaram zambujeiros, né, vão ser reenxertados. Os não-judeus, eles são adotados. Se aceitarem a cultura do povo hebreu, como diz as escrituras, eles serão adotados, terão os mesmos direitos dos nativos, dos filhos genuínos, né? dos hebreus que é o povo escolhido, entendeu? Então,
O não-judeu, ele precisa assimilar a cultura do judeu para alcançar a vida eterna, tá bom? Eu sei que isso pode parecer um choque para você, mas esse é o raciocínio, tá bom? Gente, eu quero agradecer, estou encerrando por aqui, já estou chegando em 50 minutos, eu queria ter falado em 30 minutos, eu tenho mais assunto para falar sobre isso ainda, mas por hora tá bom, tá? Eu quero agradecer a atenção de vocês, mais uma vez eu insisto, divulgue esse meu material, tá bom? No mínimo, eu não estou pedindo para você aceitar o que eu estou falando, eu quero que você no mínimo pense, analise o que eu estou falando, não quero que você entenda. Eu não quero que você entenda se eu estou certo ou estou errado, mas eu quero que você pare e pense no que eu estou falando, tá? Eu cheguei nessas conclusões a partir de muito estudo, tá bom? Confrontando diversas versões da Bíblia, buscando o significado das palavras, como vocês têm visto nos estudos anteriores, o significado de cada palavra, o que ela quer dizer no contexto central das Escrituras, tá bom? Então, tudo que eu estou falando, eu não estou falando de bobeira, né? Porque veio na minha cabeça, deu um estralo e eu vou sair falando, não. Tudo que eu estou falando é fruto de muita pesquisa, tá bom? Então deixa o seu joinha lá, compartilhe, divulgue o meu trabalho, ajude a divulgar meu trabalho, por favor, tá? Eu não estou sendo monetizado por nada, até porque meu público é pequenininho ainda, né? Então me ajude aí, gente. Que o Eterno abençoe grandemente vocês. Shalom, shalom.